Olá, você do meu canal, mais uma vez aqui com Papo de Marajoaras e hoje, parece clichê, né? Mas eu vou falar aqui com um cara, com parceiro, amigão, irmãozão também no coração. Acho que um dos poucos amigos de infância, não, da infância, da adolescência, que eu tenho contato aqui ao meu lado, o grande atleta, que era conhecido como Tobias. O que mais? Outro apelido que eu me lembro, o quebra-perna, torpedo da Cidade Nova e professor, grande amigo Loló. Loló, prazer te receber aqui, obrigado por nos acolher aqui na tua casa nesse dia hoje, pra gente falar um pouco da nossa história de vida e também falar um pouco de mais um marajoara que cresceu na vida honestamente e hoje faz a diferença na comunidade. Loló, obrigado. É um prazer estar recebendo você aqui em casa, né? A gente está contando um pouco da nossa trajetória aí, como você já falou desde o início, que a nossa adolescência foi estudar no Estevão Gomes, né? Praticar alguns esportes na quadra. Lembro hoje, não esqueço nunca, de um cara que foi fundamental, eu acho que ninguém esquece dele, que foi o professor Batista, que foi fundamental na nossa vida como professor de educação física, né? E era um grande profissional. E o Batista, ele influenciou não só como professor, mas também na vida, né, Loló? Ele era um cara que se preocupava não só com a parte física, não só com a parte profissional, mas também pessoal, né? Ele era aquele cara que estava em cima, queria saber da pessoa. Sim, era um cara que ele incentivava sempre, buscava conversar sempre com os alunos dele. É um parceiro, um amigo mesmo, que influenciou a gente para a vida, nós para a vida mesmo, não só como aluno, como pessoa, mas como gente. Ele tinha essa preocupação, né? Isso. Preocupação. Eu lembro muito bem que uma vez eu cheguei, quando eu vim para o Estevão Gomes, ele me falava, você tem espírito de liderança, tem que preparar muitas vezes. Às vezes não entendia isso, entendeu? Às vezes até, sabe que tem aquela minha veia rebelde, né? Então você não entendia muito isso, foi difícil alcançar, mas eu vi o carinho que vocês tinham por ele. Você acha que ele foi fundamental na vida de muitas pessoas? Com certeza, eu acho que ele, além dele influenciar muitas pessoas, ele ajudou, né? Ajudou principalmente na forma de educar, né? Na forma de construir uma cidadania, uma forma de construir as pessoas a mudar a sua personalidade, né? No meu entendimento, assim, ele foi uma pessoa que deu um direcionamento para muitos. Porque naquela época, Loló, antes de vir para cá, eu estava lembrando, nós vivemos uma época assim. Ele quer ligar o ventilador? Liga o ventilador, vamos ligar o ventilador. Vai ter um ruído. Vai ter um ruído aqui, mas é do ventilador, tá? Que o Loló não pode ficar sem vento. Sem vento. Tá bom? Então vai ter um ruído. Depois não dá para ficar girando esse negócio aí? Põe para girar, João. Não gira. Vai fazer mais barulho. Tá, deixa ficar assim, perfeito. Tá batendo lá? Não, mas... Vai pra cá um pouquinho, João. Olha, eu tô ajeitando o ventilador aqui. É o ventilador. É tudo ao vivo. Cuidado, cadê a energia lá? Aí. Beleza. Tá bom, agora? Agora tá. Agora você dá o ângulo lá. Ficou bom, João? Tá. Pronto. Ele não gira, João. Ele não gira. Tá. Só para que vai fazer barulho. Aí, bem, tá bom. Aí, deixa... Agora arreda mais pra cá um pouco. Pra mim que eu bem. Isso. Aí, agora continua. Esse é o Loló. Esse sou eu. Eu só falo assim, que eu sou o de macho. Não é questão de nervosismo, mas eu sempre fui dessa forma. O Beninho me conhece desde quando a gente estudava junto, que eu sou assim mesmo. É porque a central não funciona, né? Então, voltando aqui. Bom, tá chegando uns três herdeiros aí, né? Depois ele aparece. Primogênito, depois ele aparece aqui no vídeo. Bom, a conversa está começando aqui, nós tivemos que parar porque o Loló tá suando muito, não é nervosismo. É nervosismo demais. Tivemos que ajeitar o ventilador aqui, tá? Então agora voltando, Loló. Voltando ao nosso papo de... Aqui é assim, vai tudo pro ar, tá? Tudo no improviso. Vai tudo pro ar. Então, Loló, o que é que eu vejo assim, na nossa época, que eu tava lembrando antes de vir pra cá, é que nós vivemos uma época onde as gangues ainda predominavam aqui no bairro da Cidade Nova, né? Sim, Então o Batista, ele foi a pessoa que começou a negociar e tirar muitos desses jovens de lá que estavam lá e trazer para praticar esporte, não é isso? Verdade, ele foi, podemos dizer assim, um cara que, um dos precursores que tiraram muita gente da vida, da bandidagem, vamos dizer assim, porque tinha pessoas que já estavam praticamente perdidos e ele foi um dos caras que trouxe de novo para a cidadania, trouxe para a sociedade. Então, a partir do momento que a pessoa começou a praticar, passou a se envolver diretamente
com os alunos, com o professor, que na época era o professor Batista, que era um cara que a gente, sem palavras para assim, elogiá-lo mesmo, porque era um cara que era amigo, era parceiro, né? E tirou muita gente da vida que praticamente estava perdida e trouxe de novo essa pessoa. Hoje nós tivemos muitos alunos da nossa época que são professores, são terapeutas, eu acredito que tem até médicos que eram tudo que estudaram junto na época com a gente, né? Então foram muito importantes para a vida social de todos nós mesmo. E assim, né, Ilolan, sabe que eu olho, te lembrando, a gente está falando do Batista, o Batista era gerente de um banco aqui em Breve, né? E era gerente do Banco Pará. Banco Pará. E tipo assim, você logo olha, o gerente do banco não tem tempo para dar aula. Que horas é que ele dava aula? Essa é a questão. Era uma história que ele dominava a juventude. Até eu que não tinha essa gana para praticar esporte, fui envolvido com você quando eu cheguei. Eu lembro que tu era o nosso goleiro. Leva muito gol meu, mas eu agarrei o pênalti, então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá. Vamos falar do Batista primeiro. Tá. Depois vamos falar das minhas glórias. Vamos lá, vale ressaltar essa homenagem ao grande Batista. Então, ele dava as aulas. Era das 6 da manhã ou das 5 da manhã? Não tenho bem certeza. 6 da manhã, das 6 até 7h30 da manhã. 6 às 7h30 da manhã. Imagina, galera jovem. Na segunda-feira tinha aula? Eu não lembro se na segunda-feira tinha aula. Tinha. Segunda-feira tinha. No sábado também? No sábado que ele marcava, já era só a questão mais do esporte no sábado. Já não era aula de educação física mesmo. Já era só voltada mesmo para jogar um futebolzinho. Olha, um dos promissores e que trouxe o handball, que ninguém conhecia o handball. Foi o professor Batista. O pessoal até brincava, futebol com a mão. Não era futebol com a mão, foi o handball, que ele foi um dos promissores a trazer para Breves. E o pessoal nem imagina quem trouxe. Porque o carro-chefe dele era futsal, né? O carro-chefe era futsal, que a gente treinava de manhã, treinava à tarde. Foi a época que ele fez eu emagrecer. Agora, só para você ter uma ideia, para quem está vendo aqui, que quer deslumbrar isso, imagina, 6 da manhã aqui na quadra Marina Carvalho, né? Aquela quadra toda lotada, o pessoal foi no pós-chinelo. Descoberta. 6 da manhã foi no pós-chinelo. Sem contar assim, que muitos chegavam 5, 4 horas da manhã, que era para justamente jogar bola antes, porque tinha iluminação, não tinha tanta perigosidade que hoje existem, né? Que as pessoas não tinham aquele medo de sair de casa. Porque existia gangue, mas eles brigavam entre si, né? Eles brigavam entre si, não te roubavam, não te assaltavam. Existiam, mas eram bem poucos, né? E as pessoas saíam, eu como outros também, nós saímos 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para justamente 1 hora antes, 1h30 antes, que era para nós jogarmos. Aí depois que ele chegava, parou tudo, essa educação física e tinha aquele revezamento, um dia homem, um dia os meninos, um dia as meninas, e era dessa forma que ele conseguia. Eu lembro que foi estranho quando eu comecei a sair de madrugada de casa, todo mundo ficou estranho, porque faz toda de madrugada, comecei a sair, foram 2, 3 anos lá com vocês. Aí chegava lá naquela quadra lotada de gente, que a gente imaginava não tinha ninguém. Que nós vivemos aquela época ainda que madrugada era, como dizemos daqui, era soturno, era tranquilo. Aí chegava lá e dava lição pra vida, né? E tem outro detalhe, hoje as pessoas levam essa caixa de som pra praça pra fazer, né? Nós não era no apito, né? Nós era só no apito, no grito. Era dessa forma que funcionava. E na época era a educação física, tá? A educação física militar que nós fazíamos, diferente do que é hoje. Hoje não é nenhuma crítica, nenhum professor de educação física, nenhuma crítica a esses profissionais, mas hoje é totalmente diferente do que acontecia há 20 anos atrás, né? Você acha que nós tivemos um passado melhor do que hoje? Porque parece que hoje que a educação é mais fácil de estudar hoje, mas parece que perdeu aquela essência, aquela paixão. Eu creio que sim. Aquela educação que nós recebemos, nós tínhamos mais responsabilidade do que hoje. A gente era feliz também, né? Apesar que a gente não tinha computador para estudar. Não tinha computador, não tinha celular. A gente, como disse, que sempre foi uma vida de pessoas humildes, a gente não tinha condição. Quem na época tinha, mas era aquele celular ainda de gancho, né? Hoje tá até mais fácil para namorar hoje, né? Pega o WhatsApp, leva o nome no WhatsApp, mas ele tem que encarar, né? 20 anos atrás tu tinha que chegar lá cara a cara e
e tentar alguma coisa, que hoje em dia não. Hoje em dia manda mensagem pelo WhatsApp, Eu lembrei pelo uma história aqui. Facebook. Eu lembrei uma história aqui. Posso contar aquela história que eu lembrei? Não, essa aí não. Essa aí tu deixa passar. Essa aí tu não fala nada. Mas naquela época, se tivesse WhatsApp, tem cararia, né? Naquela época sim, agora não. Tá bom, gente. Vamos pular essa parte aqui. Pula essa uma, porque ele já começou com a história dele e não dá pra alimentar isso aí. Tá bom, então. Mas a gente vai voltar lá, depois a gente volta. Tá, né? Então, assim, voltando à educação, né, física, então tinha futsal, velho. Aí eu chego pra lá, eu jogava vôlei. Como é que eu vou montar futsal? Não jogo nada. Vai pra bola. Pro futsal. Vai pro futsal, vai ser goleiro. Escolheu a melhor profissão dele logo. Aí tinha esse cara aqui que era o touro bravo da época. Todo mundo tinha medo do chute. Todo goleiro saía da frente. E eu achei de ser o Bambambam chegar lá. Chegar lá, foi deixar de agarrar o primeiro chute e não sair da frente, veio na garganta. Lembra disso? Lembro. Aí esse cara aqui não tem, né? Ele não tem perninho. Não aguenta, não te mexe. Não aguenta, não te mexe, pô. Vai treinar mais, vai. Treinar, vai. Era bravo, né? Não continua bravo ainda. Não, graças a Deus, melhorei muito. Mas personalidade muda, né? Não, sabe o que é engraçado, Lago? Porque quando tu tá numa quadra, tu se transformava, velho. Esse teu pai, teu filho tá aqui, não tem ideia, esse teu pai se transformava, velho. Era mais a vontade de ganhar, né? Que é que às vezes quando a gente tá defendendo uma equipe, defendendo, por mais humilde que seja, né? Sempre dá aquela vontade de ganhar, que você nunca me tratou mal. A única vez que você me tratou mal foi lá na quadra que eu fui achar de criticar seu time. Olha, cuida do teu time, cuida do meu. Se tivesse bom, tu tava aqui jogando. Se transformava. Agora sim, Luló, falando assim no futsal, eu tava fazendo uma avaliação de vir pra cá também, é o seguinte, vocês... Eu posso me encaixar também, que eu tava junto, só que eu não continuei, mas vocês continuaram, eu parei. Mas assim, Dinho, você, Romário, Marquinhos, Natan, foram que abriram as portas do futsal para a periferia. Porque se você lembrar, antes da galera do Estevão Gomes aparecer no centro do bairro Centro, era aquele futsal mais elitizado, era mais o povo do bairro Centro, entendeu? Não tinha aquela visão para a periferia. Tanto é que a gente sofreu muito com isso, né? Olha a galera da periferia e tal. Sofremos até preconceito com isso, né? Porque a elite era dali, a partir da Elisete, Miguel Bittar pra lá. Eu lembro Estevão Gomes, que era uma escola de periferia, aqueles não tem nem sapato pra jogar, tem que estar emprestando, tem que estar indo atrás de patrocínio pra camisa. Fico pedindo, né? Fico pedindo toda hora, e a gente era dessa forma. E engraçado que a gente não tinha apoio, né? Não tinha apoio nenhum. Não tinha apoio, eu lembro muito bem. Nós tínhamos pouco apoio na época da gestão, alguns professores ajudavam. Eu lembro uma professora que eu nunca esqueço. Joquebed. Eu não sei se você lembra dela, mas... Eu conheci a Joquebed. Ela é uma professora que ela é empenhada, né? Além de ser uma excelente professora, ela e o marido, ela era empenhada, nos ajudava, até na compra, às vezes, de remédios, né? Que era para levar para a quadra, tudo. Mas é uma pessoa também, foi minha professora, assim como o marido dela, uma professora uma excelente profissional mesmo. Depois, eu acho que de mais de 30 anos, eu reencontrei ela novamente, ela veio aqui. E eu, como chefe da escola onde estudei, tive que resolver um problema para ela, que era a questão de aposentadoria. O marido não era nem para ela, que era para o marido dela, que era o professor João, né? Mas eu tenho só a agradecer mesmo a professora Joquebed, não só ela, mas como os professores da época, porque na época aquele negócio, tu saía de casa, tu já ia com aquela intenção de estudar. Porque eu vejo assim, eu lembro quando eu saí do Elisete e vim para o Estevão Gomes, vocês me acolheram muito bem, mas tem pessoas que não me acolheram tão bem assim, né? Que, eu lembro. Lá vem esse burguesinho lá do centro, para se aparecer para cá. E eu lembro que quando eu ia treinar, o pessoal, olha, vem o cara, tudo mais, cadê Elisete, esse reforço do Elisete. Então tinha aquele misticismo, né? Então, as menininhas em cima de ti. Vamos lá. Não pode falar, né? Não, até que pode, porque o meu filho, que é o produtor aqui, ele edita, né? Não, ele acha que é mentira. Quando eu falo essas coisas, eu falo, isso é mentira. Papai, então beleza. Cercada de meninazinha lá. E aí eu, gordinho, bem gordinho mesmo, que meu apelido era Nhônio na época. Eu não cheguei a te ver tão gordo, mas falar que tu era maior, né? Era bem maior. Mas assim, Loloca, a gente brincava, se divertia muito, mas a gente sofria bastante, né? Sofria muito preconceito. Sabe o que eu tava lembrando? Eu tava caminhando com o João
tá me mantendo em forma agora, o João, meu filho número 2, ele não gosta de aparecer. Então assim, a gente estava caminhando agora e eu lembrava, acho que você comentei contigo, João, que nós fizemos os nossos jogos, quando nós passamos lá para esse ginásio, eu acho que eu lembrei que nós fizemos nossos jogos lá, cara. Quando nós fomos lá, nós compramos a briga. Foi, nós fizemos um jogo lá. Eu tenho essa minha coisa de briga, né? Então nós compramos a briga com a professora Serafim, que virou até minha amiga pessoal. Se ela estiver assistindo, um abraço pra senhora. Nós compramos a briga. Eu lembro que na época ninguém tinha coragem de encarar ela, eu fui lá. Nós encaramos tudo mais. Isso. E nós levamos os jogos. Nós havia uns jogos bacanas, levamos pro ginásio de esporte. Inclusive com o hino nacional cantado ao vivo lá. Tem um negócio. Só que assim, não foi tudo uma maravilha. Quando nós estávamos montando o som, que nós conseguimos da Dí menor, nós fomos pegando caixa, fomos montando caixa daqui e dali para fazer o som. Nós estamos lá montando o som. Na época, o vereador atual Labini, que era diretor da Dides, era Dides. Da Dides na época. Ele chegou lá e falou, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Lá em cima estava montando o som, né? Falou, eu jogo isso, mas não tô sabendo de nada, ninguém pediu nada, todo mundo esfriou, né? Ele falou, olha, aí ele explicou pra gente que tinha que ter feito. Ele falou, vou estar viajando daqui a pouco pra Belém. Faz lá o ofício, me manda. E leva lá pra gente. A gente correu pro Estevão Gomes, todo triste, que nem dá tempo. Ninguém, quem fala a professora Serafim era meio severa, né? Quem fala, quem não fala. Bora todo mundo, nós fomos entrando, falamos lá, quase lá no fim, a Joque Beth entrou na época e fez isso pra gente. Acho que ela era vice-diretora na época, né? Mas acho que era ela, assim. Eu sei que agora você lembrou, que eu lembro que ela comprou a briga pra gente. E fomos com tudo. Naquela época nem todo mundo tinha moto. Era só na bicicleta ou a pé mesmo, não tinha dessa não. Foi no a pé. Era a pé, tinha que vir aí no Estevão Gomes para poder... Foi no a pé e fomos encontrar com o Labinho já lá embarcando, ele gentilmente assinou e liberou, podem fazer a festa de vocês. Todo mundo tinha, todo mundo aliviado, bora fazer a festa. Verdade. Aí nós fizemos nossos primeiros jogos, internos no ginásio. Eu acho que foi a primeira escola da periferia que fez isso. Pois é, e na época eu lembro, Rubenil, que os nossos jogos aqui na quadra, que começava cedo, mas quando dava 11 horas já não dava mais por causa do sol, né? Era muito quente na época. E eu lembro que uma vez nós tivemos que emprestar a corda do exército para nós cercarmos, né? Que era para nós realizarmos nossos jogos. E era uma coisa tão legal, tão bonita na época, que hoje você não se vê mais isso, né? Na atualidade você não se vê. Os pais apoiavam, né? Isso, os pais apoiavam. Perdeu a essência dos jogos, né? Tirou aquela magia de que os alunos poderiam participar, eles poderiam se envolver cada vez mais, ainda mais nas modalidades. Hoje, o aluno já praticamente, o aluno atleta que já joga os seus campeonatos, já faz parte do esporte brevense aí, de tal maneira que para jogar tem que estar adulando. Já elitizou, já. Tem que estar adulando. E na época não, na época a gente torcia, vamos dizer assim, entre aspas, a gente se matava para conseguir uma vaga, que era na seletiva. Se não passasse na seletiva, ficávamos de fora. Tanto é que eu não passei, acho que um dos primeiros jogos que houve, jogos estudantis, na época, né? Eu não entrei, era campo ainda. Eu não sei, acho que na época eu era bem gordinho mesmo. Mas sabe era a época do tatu. Quem vê o tatu hoje, né? O tatu jogava com a gente. Jogava com a gente. Quem vê, eu também era um bom atleta. Eu fiz muito gol nele, mas era um bom atleta. Era um bom atleta. Eu defendi alguns pênaltis desse cara aqui. Eu parei algumas bolas dele também. E não passei a mão pra... Agora sim, hein, Lolão? Eu vejo assim, que além daquela época, a liderança, né? Isso. Todo mundo falava, eu lembro quando você foi pro jogar no Porto e a Rádio Marajó fazia a cobertura dos jogos, eu lembro que o Dória falava assim, Loló não é um cara técnico, mas é um cara de liderança. Então assim, o Loló na quadra, o time ganha em liderança. O time não se perde em quadra. Quando o Loló sai, parece que o time descontrola. E a qualquer momento, aquela patada atômica pode surtir efeito. Como surtir efeito. Você chegou a furar alguma rede de... Luke? Não, furar a rede não, mas eu fiquei muito famoso pelo um lance que até hoje o pessoal sempre brinca comigo.
apagar a luz do ginásio. Conta essa história aí, velho. Né, foi um jogo lá, eu não jogava mais no Porto, já foi 2 anos depois que eu jogava no PSV, que era do Edson aqui da frente da quadra ali, né? Eu tornei início, era PSV e SEC. A gente ganhando 10 minutos de corrida, 10-10. Um lance lá, uma falta no meio de quadra lá. Digo, pô, tem 2 bolas, vou tirar uma daqui, vai ficar só uma, a gente vai ganhar o jogo. Dei-lhe um chute, dei-lhe uma bicuda, a bola passou você, olha aquela rede, caiu lá na rede elétrica, lá atrás, lá perto onde o Gato Chué morava lá. Apagou a energia lá, passamos mais de 2 horas para voltar, o pessoal ajeitaram. Outro dia o diretor da escola aí disse, pô, tu jogou a bola lá na rede elétrica, encarnando que tinha apagado a energia. E sem contar que depois voltou a energia, nós perdemos o jogo, aí perdemos em pênalti. Né? Mas além de ter feito isso, eu tinha comprado. Até um dia desse eu tava lembrando aqui com a minha esposa, com a minha mulher aí, do lance, né, que eu fiz, que na época, né, que eu dei esse chute, o sapato novinho, sapato zerado, estourou lá no meu dedão. É uma história, ela se torna engraçada, mas aconteceu, foi real isso mesmo, cara. E até hoje eu sou lembrado por esse lance lá feito, nem lembro qual foi o ano, mas aí eu acho que foi lá pelo ano do 2000, acho que 97, 2000, 2001, não lembro mais um ano, mas aconteceu isso mesmo, foi real. E hoje, às vezes eu acabo com os atletas da época, né, ainda lembro ainda, pô, tá aí o cara que apagou a luz do ginásio aqui. Agora tinha uma paixão, né, Lula? Tinha uma paixão. Naquela época, se mandasse escolher ou eu ou futsal, a gente escolhia o futsal, né? Era. Aconteceu comigo um fato que eu não vou relatar agora aqui, mas porque, tipo assim, eu lembro que a gente tinha um jogo de verão, né? Uhum. A gente tinha um jogo de verão que a gente participou do nosso time lá. Isso. Era um time ruim, o pior era o goleiro mesmo. Era eu, tinha você, Dinho, vê se eu lembro bem, Dinho, Romário. Isso. O Natan. Tinha uns colegas da época que eu não lembro, tinha o Josimar. Eu lembro o seguinte, uma vez eu estava contando para os meninos que nesse time, uns que foram titulares recentemente da seleção brevense, eram reservas nossos. Isso. Aí eu vou falar com orgulho, ó, esse cara foi meu reserva. Esse cara sentou. Esse cara sentou e foi meu reserva. É porque tinha um goleiro lá que era muito bom, né, nos treinos, mas quando chegava na hora do jogo ele pipocava. Desculpa te falar, não vou falar o nome dele aqui, não, né? Ele é professor também. Outro dia eu falei com ele, inclusive. Então assim, eu não queria se aparecer lá, né? A gente ia lá. Porque a gente era de periferia, a gente jogava com vontade, aquela vontade de ganhar, né? Tanto é que a gente preferia que era o nosso treino? Meio-dia. Aonde? Na quadra da Cidade Nova. E não tinha cobertura. Sem contar, até mais uma, que nós treinávamos meio-dia. Tinha dias, 2 vezes na semana, que o professor pegava a gente já correndo da quadra da Cidade Nova até na época o campo em frente à BB. Pô, eu fui aquela vez. Né? Quando não era em frente à BB, era no campo do tiro de guerra. E chegava lá. Agora vocês vão atravessar agachado, no lado do outro do campo. Eu participei de 2 dessas. Foi, aí acabou que só faltava se estourar, mas quem reclamava? Ninguém reclamava, né? Aí, sabe o que é engraçado? Na volta todo mundo de pé. E voltava correndo. E voltava correndo, sacanagem mesmo. Só na sacanagem, moleque na época, né? Hoje eu tava até conversando com o parceiro lá, com o Dinho, que é amigão mesmo, pra ir jogar bola lá, antigamente, pra ir jogar bola aqui, próximo à TV da estrada ali. RBA. Isso, lá próximo à RBA que tinha um campo, a gente tinha que só vou se for de caminhão, só vou ser de caçamba. Hoje em dia a gente faz uma atividade física, a gente pega, vai correndo, vai de bicicleta, volta, nem reclama, né? Então as coisas mudam mesmo, vão mudando com o tempo. E isso é incrível, né, cara? A gente mora numa sociedade aqui que é incrível. Você se considera assim, um propulsor de dar voz para a periferia na questão do esporte? Um dos propulsores, porque aquela geração... Eu participei pouco, depois fui embora, né? Casei, teve filhos, tive que trabalhar. Mas eu vejo que quando eu voltei, quando eu passei, eu acho que um ano fora, depois voltei e vi vocês fazendo o sucesso. Aí uma vez um Romário me encontrou na rua, era para estar com a gente, tu sumisse, todo mundo bem na foto aí. Vocês ganharam fama na cidade, né?
Então todo mundo admirava vocês eram os meninos do Porto. E tinha, naquela época era o menino do Santos, aí você foi o menino do Porto. Então eu via. Eu ainda fui ver alguns jogos de vocês lá. Então assim, vocês conseguiram lotar o ginásio, né? Lotamos o ginásio. Eu lembro que a final tiveram que fechar o portão do ginásio porque não cabia mais ninguém lá dentro lá. Acho que foi porque... Eu cheguei cedo naquele dia, eu lembro que eu cheguei cedo naquele dia. Isso, foi na final que nós ganhamos, acabou com um dos melhores times na semifinal, que era o time do SEC, jogadores de Belém e tudo, acabou com bem que é o time do meu coração que eu torço, bem rodado, tinha jogadores lá que já tinham vestido camisa de grandes clubes, né? E só moleque da periferia, só moleque dali da Cidade Nova. Ganhamos ele nos segundos finais. Acabou com ele, se ele assistir isso, ele vai lembrar. O Josimar fez o gol, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Vocês foram vice-campeão ou foram campeão? Fomos vice-campeão. Nós ganhamos eu lembro que o Bragafort foi na final. Não, foi o MEC. MEC, né? Nós ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo e perdemos o terceiro. Eram 3 jogos na época, né? Nessa época, o Bragafort contratou o Cássio, não foi o Não, SEC? foi o ano posterior nosso. Vocês, né? Foi o ano... que não foi o Brega, foi o SEC. O SEC, né? E levou o Cássio, levou o Natan, levou o Marquinho Bolacha. Né? Foi essa época. No outro ano, aí depois eles já jogaram um ano, depois eles voltaram de novo. Aí porque, tipo assim, eu vejo assim, se vocês não começam, não tinha aberto a porta pra Jusa, pro seu primo. Isso. O Gedilson, né? Então, assim, eu vejo assim. Você, o Dini, essa galera, vocês foram inspiração pra essa galera aí. É bem claro isso, que o Júlio é teu irmão e o Gedilson é teu primo, né? É isso. Então eu acho muito claro se naquele momento vocês não mostraram, não é possível assim, a galera da periferia fazer sucesso lá no centro, porque é o centro da cidade de Brega, parecia distante pra gente, né? Porque a periferia é a periferia, o centro é o centro, ninguém se mistura. Então, quer queira ou quer não, naquela época existia o seu preconceito, velado, mas existia. Isso. A gente sentia na pele isso. A gente sentia muito na pele isso. A gente ouvia, hoje, as pessoas fazem qualquer coisa, olha, acho de racismo, mas a gente ouvia muita coisa, né, Lolo? Ouvia muita coisa. A gente ouvia muita coisa, pega esses moleques de gangue, na quadra alguém gritava, pega moleque de gangue, esse Lolo é isso, entendeu? Como era açaizeiro que chamavam? Era, então, açaizeiro era um carreteiro, entendeu? Existia um preconceito, mas a gente... A gente, como aquilo que eu te falei, era a vontade de vencer mesmo. Se a gente for relatar, por exemplo, o Jusa, a gente pode dizer assim, olha, o Jusa foi meu banco, porque ele ficou no banco na época. Não quis falar isso, mas eu lembrei. Né? Ele ficou lá, ele ficou humildemente lá, com o tempo ele foi crescendo. Né? O outro ano ele já começou a jogar. Estevão Gomes, como acabou, foi uma fábrica de atletas que... Né, levaram alguns atletas mesmo ao alto nível do futsal, do nosso futsal, porque se nós formos considerar Jus e Gedilson, eles são os principais atletas do futsal brevense. E tipo assim, não só em breves, quando se fala neles, fora eu que viajo bastante, as pessoas respeitam. Isso, eles viajaram muito, rodaram muito. Eu estava em Portel, alguém falou assim, conhece o Jus, o Gedilson? Olha, o Jus tem mais intimidade, o Gedilson bem pouco. Aí tu conhece? Conheço. Chegamos a jogar bola. Um dia eu falei, o Jus foi banco do time que eu jogava. Aí o pessoal falou, tu jogando bola? Eu falei, um dia eu vou contar essa história, então hoje estou realizando, Loló. Jusa não foi banco do time que nós jogamos juntos? Foi. Jusa sentava lá, ficava escaladinho lá, molequinho ainda. Então, as pessoas pensam em sacanagem, né? A gente teve um futuro, apesar da barriguinha, a gente teve um futuro. Agora sim, Lula, não sei se quer tocar nesse assunto, mas eu lembro que um grande incentivador e motivador de vocês foi seu pai, né, cara? Foi. Não perdi um jogo nosso no ginásio. Não perdi um jogo. E tudo... Tanto é que antes dele falecer, tinha um jogo do Jusa no ginásio, ele queria ir assim mesmo, nós que não deixamos, ele foi um grande incentivador, né? Lógico que tinha de trabalhar, sempre foi um trabalhador, a gente pode dizer um trabalhador braçal, porque trabalhava sempre, trabalhou como funcionário da prefeitura, né? Muitas das vezes, trabalhou em outras empresas, tudo, mas ele trabalhou muitos anos na prefeitura, né? Como limpava as ruas, limpava as valas, mas isso não tenho nada, nenhum preconceito em falar, porque o trabalho dignifica o homem, né? E sempre... Ele falava uma coisa, estudem porque vocês vão precisar no futuro, né? E graças a Deus, quando ele partiu, ele deixou todos nós já adultos, né, criados, preparou para a vida, né? E hoje, por exemplo, nós somos 4 irmãos, né? 3 irmãos e uma irmã,
né? Mas graças a Deus todos estão preparados. Ele tem o seu trabalho dele, trabalha no hospital, ele é zelador no município também, que ele passou num concurso para zelador. O outro meu irmão trabalha em uma outra empresa aí, não sei se pode citar o nome, mas ele presta serviço ali, né, com um veterinário. Ele não é veterinário, trabalha com veterinário, né? Mas o nosso pai foi um grande incentivador nosso, e hoje a gente sente muita falta dele, né? Porque ele nos ajudou bastante mesmo. Tu lamenta assim, Lula, porque posso falar que a gente convivia, né? Uhum. A gente convivia e teve um tempo que vocês passaram muita dificuldade, né? Aí você sente falta, de repente, de hoje você, vamos dizer assim, não é milionário, nem rico, mas tem uma vida confortável da época que eu te conheci. Você sente falta de repente, não estar aqui para ver essa tua vitória? Porque tu é um vencedor. Eu te admiro muito, te falo que te admiro muito. Tu é um vencedor, que é um cara que foi com honestidade, com tudo, chegou, nunca precisou passar por cima de ninguém para chegar onde tu tá hoje. Cara, a gente sempre, eu com o Júlio, a gente conversava. Agora que a gente poderia estar muito bem ajudando ele, né, cara? Eu sinto a falta de não ter ajudado ele como deveria, porque na época que ele morreu, a gente já estava praticamente, não estava entrando nesse caminho ainda dos empregos, né? A gente ainda eu já trabalhava, mas o Júlio ainda não trabalhava, o outro meu irmão não trabalhava, mas eu sinto muita falta assim de não ter ajudado como deveria ter ajudado ele. Eu até falo, se ele fosse vivo hoje, a gente poderia não tá pagando, mas retribuído por tudo que ele fez pela gente, cara. A gente até cobra, a gente faz. Já ficou a mamãe ficou, ela ganha a pensão dele e tudo, mas é só pra ela também, a gente não quer nada, né? A gente só deixa com ela. É merecedora, tudo. Né? Ela é merecedora porque é uma pessoa também batalhadora, né? Conviveu muitos anos com ele, então merece. Merece. Porque assim, eu consegui ter contato com teu pai, eu nunca vi teu pai chateado, nunca vi teu pai com um cara fechado. É assim, cara, ele era um cara tranquilo, não bebia, não fumava, Exato. Não gostava muito de festa. O que ele fazia muito na festa era vender, ia com a sua banquinha de bombons pra lá e vendia. Né? Eu achei, sabe, tem que se divertir. Foi uma morte rápida, né, cara? Que até foi surpresa quando tava, olha, a gente foi uma fatalidade, né? Um acidente que foi uma fatalidade, estava num trabalho dele, estava indo de um local para outro, que na época ele estava, vamos dizer, capataz, porque ele visitava as turmas que trabalhavam na rua. Hoje em dia a gente nem se vê mais isso, que a gente, é uma crítica, mas já falando as nossas valas todas sujas e ruas. Eu não queria tocar no assunto, porque, mas tipo assim, no tempo do seu Antônio isso não acontecia aqui, cara. Não acontecia não, ele estava em cima, tudo. A mãe até comentava outro dia, do tempo dos mais antigos dela, que também hoje tem roçadeira, tudo, mas as ruas também a população colabora, mas também está faltando um pouco mais de desempenho também por parte dessas pessoas que estão aí. Aí de repente, Lula, tu chega, te forma, tu que era um aluno bom, que eu lembro, e aí tu vira professor, chegasse para a sala de aula já? Já. E aí, trabalhei. Como é que é essa experiência? Eu entrei, na verdade, entrei em 2001. Eu lembro até a data, 2 de agosto de 2001, entrei na sala de leitura no Estevão Gomes. Só para ter uma ideia, olha como é o destino, porque a minha, da primeira até a 8ª série, na época era a 8ª série, foi Estevão Gomes. Né? Eu lembro que quando nós fomos para lá, nem existia a 5ª série, não sei se tu tá lembrado. Não, quando foi no ano que nós iríamos sair, eu fui para lá já foi depois. Para fazer a 7ª, o ano que nós iríamos sair de lá, que não existia a 5ª série, foi quando trouxeram a 5ª série, nós não precisamos sair. Aí nós só fizemos dar prosseguimento. Né? Aí saí, estudei um pouco no Odízia, que na época saíram o Odízia para o Odízia Elisete, né, de ensino médio na época. Na época, aí construíram o MCP e nós estudamos até metade do ano, aí fomos para o MCP. Aí depois me formei, fiz o magistério, né, e voltei. Era magistério ainda, né? Era o magistério, voltei. É velho, hein? Aí entrei num prolabore, eu lembro que foi um prolabore de agosto de 2001. Trabalhei um ano na biblioteca. Aí no outro ano já assumi uma sala de aula, já assumi uma turma, que era intermediário, que era um dos piores horários que se tinha para se trabalhar na época, que você entrava 11 horas e saía 2, urrando de fome. Né? Não só o professor, mas os alunos também tinha merenda, mas esse horário era um dos piores horários que tem, graças a Deus conseguiram eliminar isso. Né? E assim, cara,
trabalhar como professor, acho que foi uma realização, foi uma conquista, né? Uma coisa que eu queria, uma coisa que me adaptei, né? Trabalhei de 2001, 2002 até 2009 na sala de aula, estava na sala de aula, depois assumi a gestão em 2009, no início de 2010, fiquei até agora, no final de 2020, né, graças a Deus, na escola, no Estevão Gomes, na escola que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a amar, porque tô percebendo aqui, inclusive. Né? A cor, né? Agora tu falou. Foi a escola, inclusive, que nos preparou para a vida, né? Nos preparou para a vida. E a gente, né, só tenho a agradecer mesmo, porque as pessoas, tu vai sair do Estevão Gomes. Hoje, eu saí, recentemente fui exonerado do cargo, né? Do cargo de gestor, que eu era vice-diretor, mas aí eu vou continuar sendo professor. Não sei se vai ser no Estevão Gomes, por entanto, eu estou lotado no Santo Agostinho, né? Eu estou lotado no Santo Agostinho. Eu sou de São Paulo ligando aí. Deve ser alguém que tá ligando aqui para me cobrar, né? Mas, assim, eu me realizei, graças a Deus. Hoje as pessoas reclamam muito do que ganham, eu não reclamo, eu não tenho nada a reclamar. Eu consigo, como diz o caboclo, consigo sustentar minha família. A gente sabe que o professor não ganha nessas coisas, mas eu sempre, quando eu converso com alguém, sempre converso com um amigo, com um colega da gente, o professor não vai trabalhar para ficar rico, vai trabalhar para sustentar a sua família. Agora te fazer uma pergunta. Quando eu saí do Estevão Gomes, que eu casei casado, né? Eu tive um filho, uma ex-colega de escola, da escola de vocês, né? Amiga de vocês e tal, se tornou minha esposa. Eu me lembro que eu também fui dar aula junto com ela pro interior. 1 ano e meio foi dar aula pro interior. No primeiro salário, cara, eu lembro que a gente era uma tinha assim, mais ou menos assim, né? Era uma tinha assim que era muito era pra gente, moleque adolescente. Depois eu vou te contar a história do meu primeiro salário aí. É isso que eu vou chegar nesse ponto. Eu lembro que eu com a Eliane, que é a Eliane que foi minha primeira esposa. Eu conheço. Sim, eu lembro. Entendeu? Aí a gente foi numa loja. A gente comprou um monte de coisa. A gente comprava roupa, a gente não. Aí depois a gente foi pagar a roupa e tal. Eu lembro, Ló, que eu comprei umas camisas. Das camisas que eu comprei, eu usei 1 ou 2, foi muitas. Outras dentro do dinheiro que eu não gostei. Então assim, estava tão deslumbrado com aquilo que era muito dinheiro na época. Entendeu? A gente comprava assim, e não guardava. Isso. Aí eles perguntam agora, no teu primeiro salário, cara, tu lembra o que foi que tu fizesse? Tu já estava casado, cara, já? Não, já namorava. A minha esposa já estava namorando com ela. Primeiro salário, antes de eu entrar no Estevão Gomes, na educação, eu trabalhei no Prolabore ali na Escola Santana, aqui próximo, aqui do outro lado da cidade. Eu sei que é. Trabalhei lá um Prolabore do seu Raimundo Pinheiro. Ele que conseguiu meu primeiro Prolabore. Nessa escola, um mês, de manhã e à tarde. Eu tinha saído do magistério. Ele falou, olha, tu dá conta? Eu digo, olha, eu vou tentar. Trabalhei um mês lá. Aí eu recebi na época pela CEMED, eu fui receber lá na CEMED um montante, né? Digo, pô, na época meu pai trabalhava, isso acabou suportando esse sol quente que tinha por aí. Saindo de lá CEMED, eu vim direto onde ele comprava fiado. Digo, eu vou pagar logo a conta dele. Paguei logo. Ele falou, não era pra te ter feito isso, era pra ter que isso, porque isso a gente vai comprando. Eu digo, não, já paguei, tá pago. Tá pago lá, tá limpo lá. Eu digo, aí se tiver que comprar, vocês podem comprar, mas eu já paguei lá. Já tinha pago o salário. Aí sobrou o que sobrou, aí eu fiz isso também para comprar roupa pra mim. Tanto é que eu usava na época quando eu tava mais magro, né? Eu usava eu e o Jusa. Eu comprei umas camisas, usava tanto eu quanto o Jusa. E o Dadá era menor, que era mais criança de nós, né? Aí, hoje tá maior que vocês? Hoje tá maior do que a gente, né? Tá maior do que nós. E fiz isso. Aí guardei um pouco também, porque não tava nada seguro, né? Porque quando a gente tem uma segurança num trabalho, a gente sabe, ou você trabalha dessa forma, ou tem que trabalhar de outra forma. Então eu guardei um pouco até que eu consegui entrar no Estevão Gomes. Agora outra coisa que eu tenho curiosidade, Ló, é que tipo assim, tu era tímido, cara. Hoje eu vejo tu falando aqui, quem vê o Loló falando bem assim, abertamente, mas não tem ideia como tu era tímido, né? Ainda sou ainda. Seminário, hein?
Seminário só faltava derreter na sala de aula. Tanto é que logo no início aqui, mas não era nervosinho, porque já é isso, já faz parte da minha infância, já vem desde cedo. Eu acho que eu não fui preparada, mas depois que o pessoal sempre fala, começa a ler, começa a fazer leitura, tu vai começando a encontrar os caminhos, né? Pra você fazer. Eu sou tímido também, fui da comunicação. Pois é, tu é da comunicação, E eu também, porque a gente se comunica direto com pessoas, Você lembra que eu era tímido, né? Eu lembro. Eu lembro muito bem do teu pai. Era muito tímido, eu era o mais tímido, sentava lá no cantinho da sala. Pois é, voltando falando de você que tá na Berlinda aqui, aí como é que foi de repente, Lolo, você, o cara tímido, encarar lá, era 40 alunos, 30 alunos, você vai encarar aqueles alunos, agora você vai ter que falar. Porque eu lembro no seminário que você falava baixinho, a pessoa falava, fala alto. A gente ficava lá no fundo, eu não tô ouvindo aqui atrás. Aí tu falava aqui pra frente. Isso aqui era gaiato, era gaiato entre a gente, mas tipo assim, como é que é? De repente tu tá falando um monte de estranhos. Cara, de início assim tu encontra uma grande barreira, um impacto. Né? Mas depois que você vai se adaptando, lá você tá pra demonstrar a sua segurança, né? Quando você encara uma turma que na época, hoje também é dessa forma, que é 35 a 40 alunos, onde você está iniciando a sua carreira, você está começando a realizar um trabalho que você participou, mas fez um estágio de 1 ou 2 meses, você encontra barreiras. Mas agora você vai sim. se acostumando, vai... Aquilo que eu te perguntei lá atrás, a educação está diferente. Você teve que se reinventar como professor? Sim. Na verdade, o professor tem que estar sempre se transformando, tem que estar sempre se reinventando. Eu entrei com uma formação do magistério, né, na época. Eu lembro que chegou um período, se você não tiver o ensino superior, você não vai dar aula, você não vai ser professor. Tive que me adaptar, tive que fazer uma universidade na época, que foi até uma universidade particular, que era a UVA, né? Que era a Universidade Vale do Acaraú. Nós fizemos, me adaptei. Aí depois eu gostei do negócio. Já fiz uma especialização, já fiz, olha, hoje um sonho que eu posso dizer que é um sonho, desde a época que eu já tinha essa vontade de fazer, hoje realizei recentemente, que foi me formar em professor de educação física. Eu tenho a formação. Você precisa de educação física agora? Tenho a formação, sou pedagogo, tenho formação em educação especial, formação em gestão, orientação, coordenação pedagógica. Eu estudei, né? Me preparei, porque é aquilo que eu falei no início, o professor tem que estar sempre se reinventando, né? Porque o conhecimento ele não para, né? Ele não para, ele sempre está em crescimento, né? Tanto é que hoje, pode dizer assim, eu tenho como exemplo aqui meu filho, o menor, mais criança, tem coisas que eu não sei mexer no celular, ele vai lá e mexe. Antigamente a gente era caneta e livro. Meus filhos são assim, né? Questão bancária, essas coisas, tudo tem que ter enchendo o saco dos filhos. Mas agora sim, Lolo, agora você falando tudo isso aqui, é interessante. Eu posso falar isso que eu tenho intimidade com você. Você que, que vai assistir, está vendo essa entrevista, presta bem atenção. Um garoto da periferia, pobre, pai batalhador. Eu conheço esse cara aqui, nunca se curvou, nunca se humilhou para ninguém, nunca precisou pisar em ninguém. Hoje tem essa formação, tem uma família e foi lutando, sem precisar passar por cima de ninguém. Eu digo assim, de coração, tu é uma das poucas pessoas que eu conheço, e olha que eu conheço muita gente, que tem assim, merecia um diploma de 100% honesto. Tanto que eu conheço a tua ainda, a tua família. Tanto é que tu, até pra casar, teve sorte, né, cara? Teve sorte, graças a Deus, Deus deu uma mulher muito boa comigo. E graças a Deus ele não me ouviu. Se ele tivesse me ouvido, ele não teria casado com essa mulher. Muito boa, agradeço a Deus mesmo por ter colocado ela na minha vida, porque uma pessoa que me ajudou, a gente se ajuda, né? São parceiros mesmo, São parceiros, a gente compartilha tudo, a gente compartilha momentos ruins, momentos bons, a gente fica compartilhada, né? Tanto é que nós somos atores que a gente já está há 23 anos. 23 anos 23 já, né? anos. A idade do meu filho mais velho. Pois é. O meu filho mais velho tem 14 anos, está indo para os 15. Já tentei ensinar ele a jogar bola, mas... Eu ia te perguntar isso. Ele tem um chute potente, né? Mas o corpo dele é mas o corpo era o corpo dele. Senta aqui, né? Senta aqui do teu lado, teu pai, porque eu aparecendo na imagem aqui. Pode vir. Senta aqui do teu... Aqui, ó. Aqui, passa pela frente aí. Esse é teu filho. Esse aqui é o meu primogênito. Tá parecendo bacana, João? Esse é o primeiro. Esse aqui já está indo para os 15 anos.
Eu sempre brigo com ele, aquele negócio, meu filho. Eu não tento educar da forma como nosso pai nos educou, mas pelo menos chegar próximo do que ele fez com a gente, mostrar o caminho correto para ele, né? O caminho qual ele deve seguir. Né? Então eu falo para ele, já é adolescente e tudo, está crescendo. Hoje o mundo é totalmente diferente do que nós vivíamos com 15 anos atrás. Eu sempre falo para ele, hoje vocês têm o que comer, vocês têm, chega na hora do almoço, tá aí o almoço, tudo. Antigamente a gente às vezes tinha que fazer algum trabalho, na verdade eu tinha que vender chopp, tinha que vender coxinha, tudo isso, eu não sei se tu lembra, mas eu vendia isso, eu lembro, né? Fazia isso às vezes que não tinha em casa mesmo, porque o dinheiro era curto, mas hoje em dia eu sempre brigo com eles. E não tenho nenhuma vergonha de falar uma coisa aqui. Eu andava Muitos com calças empresários aqui em breve fizeram isso. Né? Eu andava com calças remendadas na rua, não tenho vergonha de falar isso. Um remendão, como diz o caboclo, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Passado, eu não tenho vergonha do meu passado, cara. Eu não tenho vergonha de dizer assim, olha, o Loló fez carreta. Hoje eu tenho até marcas na mão, assim, ó. Que eu ia buscar o açaí, quando eu chegava do açaí, ia fazer carreta. Quando não ia fazer o carreta, pegava, eu lembro, acho que você lembra, que eu saía com a minha banquinha de bombons, ia lá pra frente do hospital e ficava lá, ficava vendendo lá. Mas um trabalho honesto, né, cara? Um trabalho honesto e graças a Deus a gente conseguiu vencer. Eu vou te dizer mais uma coisa, a gente conseguiu vencer através da educação, através da nossa formação. Que foi muito e eu importante, sempre falo isso. E nós naquela época vivíamos no meio de uma galera que também era pesada, velho. Isso, uma galera que a gente conheceu muita gente, hoje já não estão mais nem entre nós, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer, conseguiu estudar, através dos nossos estudos, através da nossa formação. Hoje, nós somos o que somos, porque nós conseguimos estudar, conseguimos progredir, né? Porque teve muita gente que parou. Hoje tem colegas nossos, eu não sei se tu já viu por aí, colegas nossos que não conseguiram, né? Não conseguiram. Eles estão trabalhando, mas não trabalham, porque eu falei nisso, trabalho que dignifica o homem. Porque pararam antes, mas nós prosseguimos, nós estudamos. Graças a Deus nós temos a nossa formação. Tu tem quantos filhos hoje? Eu tenho três filhos, 2 meninos e uma menina. De único casamento, né? É um casamento. Por fora não tem nada, graças a Deus. E aí, é um bom pai? Eu olho pra ele, eu lembro eu me lembro muito do teu pai, cara, a fisionomia. Já te falaram isso. Já falaram isso. Sim, a fisionomia dele é muito teu pai. Ele é muito teu pai, essa questão assim. Agora outra coisa também, Ló, que eu acho que foi importante na nossa criação, não só o Estevão Gomes, que foi importante, o Batista, mas a comunidade de São Benedito, né, cara? Também, muito importante. Principalmente o seu casamento, mas tipo assim... A minha esposa eu conheci na comunidade de São Benedito. Ele foi o único que foi o contrário, mas vamos lá. Como que te vê, né, cara? A comunidade, ela prendia a gente ali, né? Ela prendia a gente ali. Então, tipo assim, o Zé Maria também foi outro cara que... Foi aquele cara motivacional, né? Meu padrinho de crisma. Entendeu? Então foi aquele cara que abraçou todos nós, né? É uma espécie de... Eu entrevistei ele, mas infelizmente teve um problema, vamos refazer essa entrevista. Um dos fundadores da comunidade, né? E lutou, né, cara? Então assim, como tu vê isso também hoje, que a gente vê que os jovens hoje estão muito afastados da igreja, né, cara? Naquele momento, eu lembro que a gente insistia tanto pra ir pra igreja, tu não queria ir, até que um dia que nós conseguimos. Aí quando tu foi, levou teu irmão, levou toda a galera. Como é que é? Me fala essa experiência, assim, de estar na comunidade, vivenciar a comunidade. Ser voluntário. Você foi catequista também, não foi? Foi. Catequista, cantava no coral, né? Do coral da igreja. No coral ia cantar, sabe, por outra questão. Eu não cantar, mas deixa essa parte. Era outra coisa. Outra coisa. Mas fala pra gente, fala pra mim essa importância da comunidade na tua vida. Cara, como tudo e qualquer coisas que vem de Deus é importante, né? Principalmente a comunidade de São Benedito. Eu comecei a participar do grupo de jovens, não ia às missas, né? Comecei a ir às missas, aí comecei a gostar, né? Aí depois comecei a participar também diretamente, quase todos os encontros do JUB, né? Que era o grupo de jovens que ainda existe hoje, mas já não é tão com aquela potência que existia antigamente, com essa pandemia ainda pior ainda, né? E a comunidade de São Benedito é uma comunidade, eu posso dizer assim, abençoada. Desculpa as outras comunidades, mas a comunidade de São Benedito é uma comunidade abençoada porque teve pessoas que lutaram para que essa comunidade existisse, né? E você sabe quem, como você já falou, seu Zé Maria,
o Afonso, né? O Afonso foi até professor de violão, né? Então hoje o que a gente pode observar, o que a gente observa muito, que, como eu já falei no início, as coisas mudam, né? O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, né? Hoje, nós, agora que principalmente com essa pandemia, nós já não vemos mais tantas das pessoas se envolvidas na própria administração da igreja. As pessoas já não têm aquele empenho que tinham antes, né? Hoje, para te conseguir uma pessoa para que fique à frente da comunidade, a pessoa já encontra uma ou duas pessoas que não estão diretamente envolvidas. E o que nós podemos relatar assim dos jovens hoje, cara, a tecnologia mudou muito para a cabeça dos jovens, né? Às vezes ele deixa de estar no encontro de um grupo de jovens para estar no celular jogando, para estar no videogame. E na própria igreja, né, cara? E na própria igreja. Isso daqui a gente briga. Agora, graças a Deus, ele mesmo toma atitude, já é adolescente, ele já sabe que ele já vai só ele para a igreja, né? Só que dá limite, como isso acabou. Quando eu estiver aqui embaixo da casa, aqui embaixo do teto, ele estiver comigo, dá limite o tempo dele. Olha, filho, vai, mas tem horário para voltar. Porque hoje você sabe. Eu acho que você tem filho adolescente, já teve filho adolescente. Eu sou avô, já. Né? Já é avô, né? É avô. Aí eu sempre brigo com eles, porque hoje o mundo é totalmente diferente do que nós vivíamos há 20, 30 anos atrás, né? Que é aquilo que tu falou. Antigamente a gente não tinha medo do pessoal de gangue, porque a gangue brigava entre si. E gostava da né? gente, né? Gostava da gente, a gente conhecia a maioria das pessoas. Hoje em dia tu não conhece, tem muita gente de fora, tem as pessoas, a gente te assalta. Às vezes dentro da tua própria casa você não está seguro. Eu lembro, né? Que quando a gente saía para fazer as novenas, né? A gente encontrava com eles, a gente passava, pode passar reto e pôr a gente. É isso. Aí voltava, entendeu? A gente fazia as novenas de São Benedito. Hoje já não existe tanto isso. As pessoas, eu fiz isso, a novena de São Benedito. Eu lembro que uma vez nós ficamos no escuro, cara. Tu andou comigo, a gente já ia até brincava, olha, vai ter bolo aí hoje, a gente vai fazer a novena amanhã aí. Aí alguns acabavam cedo, bora comer, bora pra outra. Bora pra outra ali, que tem outra ali, que era duas que nós fazíamos, né? Exatamente, era uma coisa muito legal, a gente era feliz. Eu posso dizer assim, a comunidade de São Benedito é uma comunidade abençoada. E hoje, ainda mais, porque hoje nós temos uma paróquia própria, né? Que é da Cidade Nova aqui, que é o Paróquia de São José, né? Então, são conquistas mesmo, que as mudanças vão acontecendo e a gente está vivendo essa mudança, né? Está vivo para ver essas mudanças acontecerem. Agora eu fico te perguntando, Ló, e ser pai, cara? Como é ser pai? Tu estava preparado para ser pai? Cara, na época, eu vou te ser bem sincero, a gente não tinha planejado nada, né? Essa nossa geração né? assim mesmo, né? A gente não estava trabalhando tudo, mas a gente não estava preparado. Eu me preocupava muito a questão do emprego, porque eu já estava trabalhando, mas era temporário, era contrato meu. Aí tem aquela preocupação que você chega, na época você chegava no final do ano, você trabalhava até dezembro, você ia voltar em março, né? Até que foi porque aí eu passei no concurso público e depois melhorou, graças a Deus. Aí acabou mais aquela preocupação, né? Mas na época eu não estava preparado, mas aí os outros dois já foram mais planejados, tudo. Tanto é que se for observar, a diferença da idade deles é 5 anos, mas é porque a gente planejou, né? Mas graças a Deus, hoje em dia, ser pai, eu acho que tu também convive com isso, é especial. Eu tento participar o máximo que eu posso da vida deles, né? Da educação, da formação, não só do caráter, mas da vida pessoal deles mesmo. Vai chegar um momento que, como já aconteceu contigo, um já tá morando, já tem esposa, tem tudo, né? Vai acontecer aquele momento. Mas aí a gente tem que estar preparado também para isso. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando teu filho nasceu, quando caiu a ficha, pô, agora eu sou pai. Quando caiu a ficha, ele é meu filho, agora eu tenho uma responsabilidade grande agora. Cara, o primeiro momento, foi uma preocupação. Quase a gente perde esse caboclo aqui. Eu já estava tendo até os jogos do Estevão na época, né? Os jogos os intercolegiais. A Simone, mandei fazer ultrassom nela de manhã. Aí o médico falou: olha, tu tem que correr para o hospital, 1h da tarde, 1h30, tu tem que ser operado, tu vai ser internado agora. Aí quando deu 1h30, operado, tiraram ele. Ainda nasceu aqui um pouco daquele líquido ainda, tudo, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E vem aquele desespero, pô, até pai, agora como é que tu vai educar teu filho? Né? Como é? Porque
pai de primeira viagem, tu não sabe como conduzir. Porque tu não convive, né, com a família, assim, qual o direcionamento que tu vai dar para aquilo. Mas, graças a Deus, eu tô com aquilo que eu te falei. Estou tentando conduzi-la da melhor maneira possível, né? Tanto que ele é o primeiro, ele sempre tem aquele negócio de querer fazer o que às vezes o filho copia o pai. Você sabe disso, o filho copia meu filho o mais pai. velho. Então, às vezes eu sempre digo com ele, como diz o cara, eu nunca fui um cara de estar agredindo, de estar batendo nele. Eu tento dar a melhor educação. Eu sei que a gente... Você apanhou quando eu apanhei, isso eu não entendo. Eu apanhei de vassoura de açaí, né? Mas eu apanhei, mas é a vida de moleque que eu tô te falando, a nossa vida é totalmente diferente do que eles são hoje. Hoje se tu encostar a mão... Hoje se você encostar a mão, ele vai lá, pode te denunciar lá no Conselho Tutelar, você pode responder um processo, tudo. Mas na época não, era vassoura de açaí, vassoura de bacaba que ardia, parece um chicote, mano. Né? Chinela havaiana, vem! Mas hoje, eu vou te falar uma coisa, eu agradeço por isso, por meus pais, mais a minha mãe, que meu pai também não batia na gente, mas quando ele batia uma parmada de jogar lá no canto da parede. Né? Mas hoje eu agradeço, sabe por quê? Porque talvez se ele não tivesse feito isso com a gente poderia ter caído em outro mundo, né? Um mundo totalmente diferente. Né? E eles mostraram que não era dessa forma. Né? Tanto é que o pessoal sempre diga, eu tenho um bocado de parente que se envolve em coisas que eu tenho, cara. Mas aí depende muito da formação, depende muito de quem vai conduzir aquela pessoa, né? Mas, graças a Deus, quando caiu eu sou o pai, cara, vem logo aquela preocupação, o que é que eu vou fazer, meu? O que é que eu tenho que fazer? Eu digo que o primeiro momento é ajudar a criar, né? Ajudar a criar, depois as consequências que a gente vai conseguindo no dia a dia. Mas aquilo que eu te falei, a gente compartilhou, sempre compartilha de tudo, tanto eu quanto a Simone, né? E a gente se ajudou, a mamãe, a mãe dela também, cara. São pessoas excepcionais. Que as duas famílias para se casaram. Foi tanto que eu comprei a casa bem no meio da mamãe e da mãe dela, bem aqui, divide. Acho que a distância praticamente é a mesma. A distância é a mesma. Como diz o Mário Curiga, tá medindo, acho que tem 1 milímetro pra cá mais, cara. Eu não sei, eu vou contar os passos. Agora sabe por que eu te pergunto? Ele vai sair. Agora eu te pergunto o seguinte, Lolão. Eu lembro quando fui pai pela primeira vez, né? A minha cunhada me perguntou: tu já ama teu filho? Eu de imediato falei: claro que sim, pergunta imbecil. Mas naquele momento, assim, eu não entendi a pergunta. Eu lembro do Luiz. O Luiz era pequeno ainda, eu acho. O Luiz já tinha uns 2 anos, eu acho. Não vou lembrar, entendeu? Sei que ele era pequeno ainda. Aí, quem tá entrando aí, pode entrar. Pode entrar. A Jorge chegando, fica à vontade, pode entrar. Aí, ele me pediu um copo d'água. Chegou a Simone, vem vindo, Simone, então invadindo tua casa. Aí, eu lembro que, sabe que o Luiz chamava de mãe pra minha mãe, porque eu ouvia chamar de mãe, e de pai pro pai da Eliane, que chamava de pai. Aí, tipo assim, ele chamava pelo meu nome e pelo nome da mãe dele. Era Nil e Anne. Aí, a primeira vez que ele me chamou de pai, cara, tu é doido, foi aquela emoção assim, cara, agora eu sou... A lágrima veio, né? Exatamente. Eu lembro benzinho, cara. Era umas 9 horas da manhã, até agora eu lembro. Era umas 9 horas da manhã, ele chegou: pai, me dá um pouco de água. Cara, quando ele pediu: pai, me dá um pouco de água, eu peguei, abracei ele e comecei a chorar, entendeu? Eu comecei a chorar. Ele depois: pai, tô com sede. Ai, cara, pô, ele repetiu, agora confirmou, entendeu? Então, assim, a gente quando é pai pela primeira vez, assim, a gente que é adolescente. Eu fui pai, acho que eu tinha 19 anos já. Então, assim, nem sonhava em ser pai. De repente, pô, cara, você tem um filho ali. Aí vem toda aquela emoção e responsabilidade. Aí viver tudo isso, assim, pra gente, né, cara, que veio de uma fase assim, eu acho que foi o ápice. Eu não sei se pra ti foi o ápice ou a vitória. Pra mim foi a conquista. Daí, a partir daí, veio meu filho, veio meus outros filhos, a vida mudou muito, cara, mudou muito. Eu comecei a ter mais preocupação comigo, a preocupação mais com a vida, a querer melhorar, porque você lembra que na época eu não era muito certinho, né? Então, eu era meio bad boyzinho, meio metidinho. Muitas pessoas falam que eu sou metido aí, mas passou, né? Porque era bem pior, não. Então, assim, acho que o filho, ele engrandece muito o homem, né, cara? Mas se engrandece mais ainda o homem mostrar esse amor pelo seu filho. Aí tu sonha já, de repente, bater uma bola com teu filho e jogar uma partida? Já
É uma partida assim, oficial a gente nunca jogou, mas já tô levando aí pra jogar bola comigo. Mas ele vai ter futuro? Olha, eu já falei pra ele correr junto comigo pra estrada. Mas ele sabe jogar, ele tem... Só que aquilo que eu sempre falo pra ele, filho, eu sempre brinco quando ele vai jogar com a gente, comigo, com o Dinho por aí, né? Com o Dinho que a gente começa acabou, que a gente não é só amigo, a gente é praticamente irmão. Com o Dinho a gente nunca se abandonou um do outro. A gente brinca com ele, eu digo, Neto, ele fala, Neto, eu que tô pai de jogar de manhã, se tivesse meio-dia, a gente ia jogar meio-dia. Jogava meio-dia. Se tivesse à noite, a gente ia jogar à noite. Né? A gente jogava 3 vezes ao dia. Hoje tu não tá dando conta de correr, tem 14 anos, 15 anos. Nessa idade a gente virava o cavalo do vingador, aí corria direto, ia na quadra, ia lá no final e voltava, jogava no campo, tudo. E hoje em dia parece que vocês não têm essa preparação, não têm essa vontade de jogar. A gente na época a gente tinha. O celular mudou muito. O celular muda muito, às vezes tu convida e não quer, não, eu quero estar no celular, mas não quero ir jogar bola. Mas eu espero que ele ainda vá assistir os jogos dele na quadra. Aí, né? Vamos lá, com a tua idade mesmo hoje, tudo isso, Free Fire ou futsal? Futsal, hein? Futsal, porque eu não gosto muito desse negócio de videogame, né? Eu sou da antiguidade aí do futsal. YouTube ou TV aberta? Cara, eu assisto um pouco, mas é bem pouco, mas é mais a TV aberta mesmo. Hoje, graças a Deus, eu gosto muito de assistir o esporte. Quando eu tô em casa, a maioria das coisas que eu assisto é esporte. E as novelas, pra onde ver? As novelas, hoje em dia, já não estão... Não comenta tanto como antigamente. Não são aquelas novelas de antigamente. Eu assisto uma que voltou, não viva, A Viagem. Aqui. Assisto. Mas eu assisto mais... Não sei se tu lembra, uma vez vocês estavam lá no Estevão Gomes. Eu comecei a me ligar na novela depois disso. Mas na época eu não era ligado na novela tanto. Vocês estavam tendo uma discussão lá das meninas. Feia, porque ela bateu, não sei o que, de repente eu chego. Quem foi babado, a briga foi onde? Eu pensava que a briga era na quadra. Não, foi na novela outra noite, tu não viu? Mas hoje é... Então, ligado. Loló, cara, esse papo foi muito bacana. Obrigado por ter recebido aqui. Foi bom te encontrar de novo. Engraçado que a gente se encontrou no salão de mais de 20 anos que a gente corta o cabelo. A gente mais corta o cabelo, a gente se encontrou lá no salão e combinou isso aí. Combinou essa semana e viemos aqui conversar contigo. Um prazer. Parece que o tempo passou para ter os cabelos brancos. Olha, que eu tô com 41 para 42 anos. 41 já, velho? Tô indo para 42. Aí, recentemente eu tive que adotar uma postura diferente, porque eu já estava praticamente obeso mesmo, né? Eu tive que adotar de novo, porque eu sempre meu corpo foi esse. Tanto é que eu converso com o Dinho, falei, a gente nunca mais vai mudar esse corpo mesmo, vai ser esse que a gente tem que fazer mesmo, pelo menos se manter, né? Porque eu já estava com problema de pressão alta, triglicerídeo, colesterol. Então eu tive que voltar a praticar mesmo, pelo menos essa parte da corrida, a parte de pedalada, que hoje em dia é moda, né? A moda é isso, até no município, como no Brasil. Mas faz efeito pedalar? Faz. Tu queima em uma hora, tu queima cerca de 600 calorias. Eu tô no pré ainda, estou caminhando. O João queria que eu corresse, mas eu tô caminhando. O João, que é meu diretor aqui, que é meu filho, tá levando pra caminhar, mas rapaz, tu não sabe como ele custou pra conseguir isso aí. Pois é, mas aí isso é muito bom, cara, que é uma coisa... A atividade física ela é essencial para a vida. A gente, não é só porque agora que recentemente eu tive a formação em educação física, mas eu já li alguma a respeito dessa situação. A educação física é essencial para a vida. Você praticando a educação física, pelo menos 3 vezes por semana, que é recomendado pelos médicos, né? Que é recomendado pelos profissionais de educação física, você não vai conseguir chegar aquele seu objetivo, mas pelo menos vai permanecer uma vida mais saudável, com uma vida mais tranquila, mais saudável, né? E já partindo para as considerações finais, não sei se já pode ir, já que você já iniciou, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer mesmo, porque relembrar o passado assim, é muito bom, cara. Nós falamos coisas aí que estavam presas dentro da gente, dentro da mente há mais de 20 anos. Você sabe qual é a ideia, Loló? A nossa história, ela é bonita, então tem que ser guardada em arquivo. Então, no futuro, alguém vai querer estudar sobre o Loló. Pô, o Loló foi o Loló tem um pensamento assim, vamos lá ver no YouTube, entendeu? Então, essa é a minha ideia. No primeiro momento é procurar aquelas pessoas que eu convivi, que são importantes, que também foi importante na minha vida. Lembro muito bem que foi... eu dividi muitas das minhas agonias contigo no passado. Eu ia na tua casa, às vezes,
Eu lembro até uma fita que eu levei pra te gravar uma vez. Era fita, não era nem CD, né? Agora que tem a música, pede que te manda pelo WhatsApp. Então. Né? Agora é tudo pelo WhatsApp. Agora eu não tenho muita certeza, mas quando a Eliane engravidou, acho que pra ti foi uma das primeiras pessoas que eu falei. Uhum. Que tu lembra, cara, eu lembro. Eu lembro a agonia que tu ficou. Tu ficasse, não sabia o que fazer. Aí ele falou, agora te vira. Não foi isso que tu falou, mas eu posso falar que foi falar? Não. Mas eu vou falar. Fala. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu vou ser pai. Aí esse bicho olhou pra mim assim, daquela bonitona, gostosona, vai ser pai. Eu falei, pô, velho. Tá de olho. Tá de olho. Você é doido, não é mentira tua, né? É sério, cara. É mentira, tu é doido. Ela estudava junto com nós, né? Daquela gente lá, né? Lá no, lembro que eu ficava sempre num cantinho lá no final. Lá. Até hoje as pessoas me perguntam como foi que eu casei com aquela mulher tão bonita, até eu também não sei explicar. Acho que foi que Deus que gosta de mim. Graças a Deus, meu filho puxava tudo pra mãe. Mas o andar é o mesmo. Quando eu vejo vocês na rua que eu passo de bicicleta lá, rapaz, olha assim, você de trás lá, o andar é o mesmo. Pelo menos essa característica ficou de vocês. E também a questão da miopia, os 3 mais velhos todos usam óculos. Então assim, lá foi um prazer mesmo, isso que fique registrado esse documento histórico, que eu acho que foi uma aula de que nós recebemos aqui hoje. E as pessoas que vão assistir isso vão gostar muito. Espero que você assine o canal para ver mais entrevistas como essa. O Loló é um amigo da adolescência, de muitos anos mesmo, que veio. A gente frequentou um a casa do outro, ia junto, estudamos juntos, jogamos bola junto e dividimos grandes momentos na vida. Então, prazer te ver, assim, poder te ver bem. Não mudou muito, cara. Não mudou muito, não. Outro dia eu tive o prazer de ir numa loja aqui, meu filho, acho que é mentira minha, mas eu fui numa loja, a menina perguntou, tudo bem contigo? Eu falei, tu tem quantos anos? Na época eu tava com 35. Ela falou, nossa, eu te conheço há tanto tempo, tu é a mesma cara que tu tinha desde quando era novinho. Eu falei, nossa, entendeu? Então hoje 43 anos, tu 41. A gente que era aqueles jovens que não sabiam o futuro, hoje falando aqui um pouco do que nós vivemos para ajudar as pessoas saberem um pouco do que foi a nossa vida, né? Do que foi a nossa mudança, porque não foi uma mudança que ocorreu na nossa vida, né? A gente não tinha uma perspectiva, né, de mudança. Sério, agora você falou uma coisa muito séria, cara. Nós não tínhamos essa perspectiva que temos hoje, cara. Que nós temos hoje. Hoje, graças a Deus, a gente pode dar uma formação melhor para os nossos filhos, né? A gente posso dizer assim, que a gente pode oferecer coisas para eles que antes a gente não tinha essa oportunidade, né? E eles têm hoje. Eu espero que a gente possa conduzir eles sempre para o caminho certo, para o caminho do bem, né? E a perspectiva de vida mesmo, porque hoje, você sabe, tudo tem que ter uma formação, tudo tem que ter uma educação, que senão você não consegue chegar a um objetivo, né? E diante disso, cara, eu quero te agradecer mesmo, porque aquilo que eu falei logo no início, eu não tô nervoso. Logo no embate que nervoso, porque câmera te filmando, batendo de frente com a câmera, mas assim, um papo reto, um papo assim de parceiro, para amigos. Um dia assim, eu ia até te provocar assim uma outra entrevista. Vamos fazer. Com o meu parceiro lá, como diz que foi outro meu parceiro que a gente convive, até hoje a gente tem uma amizade muito forte. O Dini, porque o Dini tem praticamente a mesma formação. Faça essa ponte, Barque e Agenda Dínio. Entendeu? Passa a ponte, nós vamos conversar com ele, sim. Entendeu? A gente pode falar um pouco. Se você quiser participar junto também. Tive um cara que a gente nem citou, cara, aqui, mas hoje eu cito ele, porque ele até hoje, até quando eu preciso dele, eu vou atrás dele. E é um cara muito humilde, enriqueceu, mas ele continua humilde. Pelo menos comigo, né? Pelo menos que a gente que conhece ele, que é o dono da MS, o Sandro Mello. É uma pessoa que sempre, quando continua a amizade aí. Ele continua a amizade. Eu lembro que você era muito próximo. Isso, ele era um cara que na época que a gente jogava bola, ele jogava com a gente, ele tinha a humildade de sair com a gente para pedir material. E hoje eu já fui pedir material para ele hoje em dia, né? Ele nunca te ensinou. Ele não, aí acabou com, sempre nos ajudou tudo, um cara também que eu lembro dele, porque uma pessoa que faz parte da nossa vida, faz parte da... Não só ele, mas como os outros, que a gente não vai lembrar o nome de todo mundo aqui, né? Mas ele foi uma das pessoas, ele, o Dini, principalmente o Dini, porque o Dini, aquilo que eu falei no início, a gente não é só amigo, até hoje a gente tem uma amizade muito forte, a gente era de compartilhar coisas mesmo, que ele fazia, que ele faz, ele dá-me conta, eu conto pra ele tudo, né? Ele me fala as coisas.
Ele sempre, quando ele está com problema, ele vem aqui comigo, compartilhar tudo. A gente tenta compartilhar o máximo que a gente pode. Né? Mas, se você quiser, a gente pode até marcar. Vamos marcar pra gente conversar sim, com certeza. A gente conversar. É um papo desse, assim, um papo reto, assim, que a gente vai embora, olha. Sentou aqui, a gente nem percebe que a hora vai passando, o papo tá gostoso, a gente vai ficando. Vamos marcar sim, vamos conversar sim. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque foi uma coisa, uma nostalgia, voltar aquele início, né, dia que nós tivemos no Estevão E tem muita Gomes, história né? para contar ainda, né? Tem muitas coisas que a gente acaba esquecendo, porque é uma coisa... Já tava programando a entrevista, mas às vezes a pessoa se prepara, a gente não se preparou para... Essa é a ideia, de não se preparar, de fluir a conversa. Fazer uma conversa mesmo de amigos, uma coisa assim que vai acontecendo, né? E eu só tenho a agradecer, porque agradecer a tu como pessoa, como teu amigo, né? Agradecer a minha família também, porque fazem parte da minha vida, meus irmãos, a minha mãe. Eu sinto muita falta do meu pai ainda hoje. Faz quanto tempo que ele partiu? Da idade do meu filho. Ele chegou a conhecer teu filho? É? Ele não chegou a conhecer teu filho? Não, meu filho não. Meu filho nasceu depois, ele morreu em junho, meu filho nasceu O teu filho é o neto mais velho dele ou não? Não, é o da minha irmã. Da minha irmã. E hoje... Aí eu tenho a agradecer pelos ensinamentos que ele nos deixou. Né? Não só para mim, como meus irmãos, minha irmã também. E a gente acabou com o que eu tinha para relatar, se tem mais alguma coisa, mas a gente acaba esquecendo na hora, né? Essa conversa vai toda pro ar, tá? As pessoas vão ter. Não, fica tranquilo, tudo. E prazer mesmo ter recebido vocês aqui em casa, né? E se tiver uma outra oportunidade, eu tô pronto ali. A hora que você precisar. Vamos montar essa roda de conversa com a galera lá, cara. Com os três lá. Com os três mosquiteiros lá. Essa roda de conversa. Tem uma pessoa que te não citou aqui. Paulo Nunes da época. Lembra que... Cabelo, grande cabelo, rapaz. Lembra? Paulo Nunes, que era... Como você falou, tantas coisas que a gente acaba esquecendo, cara. Eu queria lembrar um dos jogadores que também... Pois tinha... Eu lembro do outro que o pessoal, acho que eu não sei nem se ele ainda é vivo, mas chamava de Garibaldi para ele, não sei se tu lembra do Garibaldi. Ele estudava uma outra turma que não era nossa. Eu encontrei com ele. O Madruga tá por aqui. Tá por aqui. Mas eu encontrei com ele, cara, numa dessas cidades. Eu não vou lembrar agora, não vou lembrar o nome da cidade agora, mas eu encontrei com ele e chegou me empurrando por trás. Eu olhei aquele cara que ele é grande, né? Eu fiquei olhando, rapaz. Eu te conheço? Eu te conheço, cara. Fazendo o que aqui? Eu não vou lembrar não, mas era um lugar bem longe. Bem longe ele tava lá, entendeu? Trabalhando lá. Mas olá, um abraço, brigadão mais uma vez aí. Você vai poder acompanhar isso aí. Obrigado por ter aberto as portas e esse papo com a gente aqui. Cara, eu que agradeço. Tá? Esse aqui é o Loló. O Tobias. O Choco. Era o Tobias Choco. Na época era o Tobias e o Choco, que eram os principais astros do futsal. O pessoal se espelhava nele, né? Depois veio Falcão, tudo. Mas a gente se agradece, cara. E posso te dizer, eu estou muito feliz pelo que nós fizemos hoje aqui. Nós conversamos. Né? Porque uma conversa dessa assim, é muito difícil a gente ter, né? Sentar assim para conversar. E gravar, né? Gravar aqui, porque eu nunca tinha feito isso ainda, né? A gente já fiz umas outras coisas, mas não dessa forma, gravando. Eu tive outras conversas, tudo. E deu outra entrevista, né? E outra coisa, se quiser também, aquilo que tu falou, o Jusa pode contar muito bem a trajetória dele também. Vamos conversar com o Jusa. Então você chega a marcar, dá pra gente fazer até lá na casa dele também. Vamos lidar com esse pessoal tudo aí. E hoje ele é também um professor de educação física, tudo. Graças a Deus. Estão se formando, estão se preparando para a vida, né? E muito obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto, gente. Um abraço aí. Se inscreve no canal. Eu sou muito mais que um fruto, sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor